Depois de Sara ir confrontar Ismael sobre ele ter aprontado para tirar a vida de Isaque, ela vai ter uma conversa muito séria com Abraão e vai mandar o seu marido decidir se ele escolhe ela ou se ele escolhe Agar. Mas a decisão de Abraão vai chocar a todos. Sara e Abraão estão na sua tenda. Sara ainda está muito nervosa e Abraão vai tentar acalmá-la. Ele vai dizer que ela não pode ficar assim. Sara diz que é impossível e revela que Ismael tira todo mundo do sério. Abraão vai ficar em silêncio, mas acaba concordando com sua esposa. Sara continua dizendo que Abraão tem que tomar uma atitude séria. Abraão começa a ficar preocupado e pergunta do que é que ela está falando. Sara diz que não tem mais como Ismael e Agar continuarem no acampamento. Abraão fica chocado e pergunta o que é que Sara está querendo dizer. Sara então diz: manda embora essa escrava e o seu filho, pois este não será herdeiro juntamente com o meu filho Isaque. Abraão vai arregalar os olhos e perguntará o que é que sua esposa está pensando. Sara responde que Deus já cumpriu sua promessa e que o Senhor também disse que o herdeiro de tudo será Isaque e não Ismael. Abraão vai escutando atentamente e Sara continua dizendo que se Abraão expulsar Agar e Ismael, o acampamento vai ter a sua paz de volta. Abraão vai, é claro, ficar relutante e vai dizer que ele não pode fazer isso. Afinal, Ismael é filho dele também. Sara diz que é filho, mas não legítimo. Abraão vai começar a ficar pensativo. Ele dirá que está muito cansado e que eles conversam sobre isso uma outra hora. Sara acaba aceitando a resposta de seu marido e vai se deitar. Mas Abraão faz o contrário. Ele sai da tenda e começa a andar pelo acampamento, pensando no que sua esposa disse. Ele está com muita dúvida no que fazer e pede para Deus iluminá-lo para fazer a coisa certa. E nesse momento, Deus chama por Abraão. Abraão vai ver que suas preces foram atendidas e vai esperar uma resposta de Deus. O Senhor então vai dizer: não fiques contrariado quanto ao filho da criada da tua mulher. Faz como Sara te disse, porque realmente só através de Isaque é que minha promessa terá cumprimento. Contudo, sem dúvida, que os descendentes do filho da criada formarão também uma grande nação, pois é igualmente teu filho. Essa então será a confirmação para Abraão expulsar Agar e seu filho do acampamento. Mas é claro que Agar e Ismael não vão aceitar muito bem essa decisão do patriarca. E ainda, Abraão dá a notícia de que Ismael e Agar estão expulsos. Mas Agar fará loucura para isso não acontecer. Ismael ainda vai bater boca com Sara
e falar umas verdades na cara dela. Mas os dois vão acabar no relento do deserto. Além disso, o rei Abimeleque vai se irritar com Omar mais uma vez. Mas dessa vez, o rei terá uma atitude incrível. Vale lembrar que as únicas histórias que estão citadas na Bíblia é de que Sara pede para Abrão expulsar Ismael e Agar, e ele realmente faz isso. As outras histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que Abraão fez certo em expulsar Ismael e Agar ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. No dia seguinte, logo pela manhã, Abraão se levantou determinado a anunciar que Agar e Ismael teriam que ir embora e também preparar alguns mantimentos para a viagem dos dois. Ele então chama pelo seu filho mais velho e pela serva. Ele estará sozinho, sem sua esposa, porque achou melhor evitar confusão. Agar logo vai perceber que o patriarca está muito sério e pergunta se aconteceu alguma coisa. Abraão diz que aconteceu sim. Imediatamente, Agar fica paralisada e logo pergunta para o seu filho o que foi que ele aprontou dessa vez. Abraão vai intervir dizendo que isso não vem ao caso agora. Agar então pergunta o que foi. Abraão respira fundo e diz que eles não podem mais ficar lá. Ismael e Agar não entendem e o menino diz que ele não entendeu. Ele pergunta se eles não podem mais ficar ali em Gerar. Abraão nega e diz que os dois não podem mais ficar no acampamento. Agar diz que isso só pode ser brincadeira e fala para Abraão se explicar melhor. Abraão então diz com todas as letras que eles estão sendo expulsos do acampamento. Agar fica paralisada e diz que isso não pode estar acontecendo. Abraão diz que, infelizmente, Agar e seu filho não podem mais ficar lá e que eles têm que ir embora ainda hoje. Ismael pergunta como é que eles vão embora hoje. Abraão fala para eles ficarem tranquilos, porque ele vai prover alimento e tudo que eles precisarem na viagem. Ismael vai tentar argumentar com o seu pai, mas Agar vai interromper e dizer que é para seu filho deixar, porque se eles não são bem-vindos lá, é melhor eles irem embora. Agar então sai da tenda furiosa e Ismael, depois de encarar o seu pai, também sai. Algumas horas se passam e Agar e Ismael já aparecem de mala e cuia no meio do acampamento. Eles estão com tudo que é necessário para a viagem no deserto. Todos do acampamento estão reunidos para ver a despedida dos dois. A única que ainda não está lá é Sara. Mas de repente, ela surge de dentro da sua tenda. No mesmo momento, Ismael acaba vendo Sara. Ele então vai até ela para confrontá-la.
Ele fica frente a frente com ela e pergunta se ela finalmente está satisfeita. Sara fica em silêncio e Ismael continua dizendo que agora, por causa dela, ele e sua mãe não têm para onde ir, não vão ter o que comer, o que beber. Sara diz que sente muito. Ismael diz que agora ela sente muito, mas que na hora de exigir que Abraão expulsasse ele e sua mãe do acampamento, ela nem se sentiu mal. Sara diz que ela não fez isso sozinha e que foi Ismael que cavou a sua própria cova. Ismael diz que ela é inacreditável e que foi só ela engravidar que ela mudou da água para o vinho e se tornou uma pessoa egoísta. Sara diz que ela não mudou, mas que na verdade ela só parou de aguentar tantos desaforos por parte de Agar e do filho dela. Ismael então faz uma profecia. Ele diz que ele vai voltar e que quando ele voltar é melhor Sara se preparar, porque ele fará a vida dela um inferno. Nesse momento, Agar vai interromper a discussão e vai dizer para ela e seu filho irem indo, porque senão vai ficar tarde. Ismael ajuda a pegar os jarros de água e os mantimentos que Abraão deu a eles e fica encarando a todos. Ele então parte com sua mãe em direção ao deserto. Já no deserto, Ismael e Agar já vão aparecendo andando. Os dois estão visivelmente cansados. E é claro que nenhum dos dois vai perder a oportunidade de ficar reclamando e reclamando o caminho inteiro. De um lado vai ter Ismael querendo justiça e vingança para com Sara. Já do outro lado vai ter Agar falando mal de Sara e de Abraão, além de falar mal também de todo o acampamento. Mas eles não terão muito para onde fugir e vão ter que conviver com essa realidade por algum tempo, já que tão cedo eles não voltam para aquele acampamento. Já a partir da Bíblia, sabemos que a velhice de Abrão e de Sarai não impediu que o filho Isaque viesse ao mundo. Mas tempos depois desse nascimento milagroso, Sara, no caso Sarai, pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios, para que Ismael não fosse herdeiro juntamente com Isaque. Abrão ficou muito aborrecido com a separação, mas ele recebeu outro recado de Deus, que embora as promessas, todas reservadas para Isaque, fossem de fato acontecer com Isaque, seu primogênito Ismael também seria abençoado. Dessa forma, Agar e Ismael não precisariam ser expulsos. Segundo o Antigo Testamento, Javé leva ainda Abraão a uma grande prova. Ele manda que leva o seu filho Isaque a uma montanha na terra de Moriá e o ofereça em sacrifício em demonstração de sua fidelidade. Quando Abraão estava prestes a tirar a vida de seu filho, o anjo Javé disse: "Não estenda a mão contra o seu menino, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus." Abrão pegou um cordeiro e ofereceu em forma de uma oferenda para Deus. Mas
A perda da vida de Abraão é comentada no capítulo 25 de Gênesis, no qual ele teria vivido 175 anos e foi sepultado na cova de Macpela por Isaque e Ismael. Tudo que ele tinha, ele deixou de herança para Isaque, guardando apenas alguns presentes para os filhos de Agar e de Quetura. Os registros bíblicos referem que todas as propriedades de Abrão foram para o seu filho Isaque, o filho de Sara, a qual tinha status de esposa. Agar não foi esposa de Abrão, mas sim uma concubina. Quetura, sim, foi uma esposa de Abrão, mas só após Sara ter perdido a sua vida. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!